E a última informação, também acreditando, tomando bastante cuidado para acreditar todo mundo, agora do portal Threads, é que o Atlético negocia a contratação do volante Duqueiroz, de 25 anos. Ele tem passagem, ele é da base do Corinthians, foi pro Zenit, voltou pro Grêmio e nessa última temporada agora está no Sport, mas está afastado, não está jogando, e o Atlético também tem interesse nesse jogador, um empréstimo junto ao Sport até o final de 2025. Então esse é o nome do volante até o momento que o Atlético negocia, por enquanto, o único. Bem, vamos lá, vamos por partes, né, TT? Dudu já tinha que ter ido embora, talvez não tivesse nem que ter vindo. Um jogador com esse histórico de lesão, ele não poderia ter vindo. O Atlético, que é tão cauteloso às vezes em negociações, eu sei que o Atlético também ao mesmo tempo aposta muito na sua capacidade de recuperação de atletas, mas não sei se numa lesão crônica de joelho estava dando certo. Deu certo em outras situações que envolviam outros tipos de recuperação, como a do Washington, como a do Nicão, como o Atlético em parte conseguiu com o Rodolfo, não conseguiu com o Adriano, mas com o Dudu acho que o Atlético confiou demais no próprio taco do seu departamento médico. Kelvin, uma boa grana, eu acho que é uma boa grana, e pro Palmeiras, a gente falou ontem sobre o Palmeiras visando a reformulação do seu elenco, né, já mais veterano, né? Ele sai de Marcos Rocha e Mike, tremendamente bem sucedidos e campeões, mas para Jean e Kelvin, que convenhamos, é uma dupla de muito mais capacidade técnica do que Marcos Rocha e Mike, apesar dos dois terem ido muito bem no Palmeiras, bem demais. Eu até elogiei a contratação do Dudu quando aconteceu, porque qualidade técnica eu achava que ele era capacitado para jogar no Atlético, para uma Série B. Principalmente que o primeiro jogador a ser contratado foi o Ryan Palacios, que ainda era um atleta a ser observado, né? Porque era um jogador muito jovem, era um atleta ali de 18 anos, que estava vindo de um outro país, que não tinha tanta oportunidade assim ainda de jogar, e que foi mal. Sim. Agora, o Dudu eu achava que poderia dar uma resposta boa. O Atlético contratou um lateral do Criciúma. O certo era contratar o Claudinho, naturalmente. Exatamente. Que era o melhor lateral do Criciúma. Só que o Claudinho se manteve na Série A e foi pro Vitória. Né? E o Atlético não conseguiu a contratação do Claudinho, optou pelo Dudu, que foi titular em alguns momentos também. Só que fisicamente não tem como. Não tem como, infelizmente. E até tecnicamente ele jogou mal nos jogos que ele atuou. Não teve um jogo que você falou, pô, esse lateral vai. Mesmo que ele recupere, mesmo que ele tenha lesões, mesmo que ele consiga ter uma sequência, não vai dar. O destaque dele era fazer o torcedor ficar com saudade do Ryan Palacios. Que quando entrava, fazia o torcedor ter saudade do Dudu. Do Madison, de vários. Do Léo Godoy até tinha saudade. Eu cheguei a pedir o Léo Godoy. Oi? Foram até atrás do Matheus Alexandre. Foram atrás do Matheus Alexandre de outro. Calegari, não, mas tinha um outro que jogou também agora também não vou lembrar. Em relação ao Duqueiroz, certamente não é o Duqueiroz do Corinthians. Algo aconteceu. Se fosse o Duqueiroz do Corinthians, ele nem estaria vindo pro Atlético. Ele não estaria, e nem estaria no Sport, né? Como sejamos bem sinceros. Afastado ainda. Né? Então alguma coisa aconteceu. Agora, em tese, na teoria, como dizia o Leonel Brizola, é um acréscimo. Não dá pra comparar. Mas assim, tem que saber que Duqueiroz está vindo. Em qualidade ou em quantidade? Em qualidade. Você acha? Eu acho que só em quantidade. Não, eu acho que em qualidade. Só que assim, em quantidade, o Duqueiroz o que já vimos. Mas talvez não o de hoje. Agora, o Atlético precisa contratar de qualquer maneira um volante. Não tem nem discussão. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Duqueiroz consegue ser o primeiro volante mesmo. Não era normal, né? Dele. Mas aí eu tô achando o seguinte, é o que temos pro momento, né? No começo do ano o Atlético quis o Duqueiroz, o Duqueiroz não quis o Atlético, foi pro Sport. O Atlético fez proposta, trouxe aqui no bate-pronto, fez proposta de compra e ele não quis. Mas aí é a vida, né, Guilherme? Tá aí, assim, vai vir aqui fazer o quê, cara? O que você acha que ele quer da vida pra vir jogar no Atlético? Agora, nesse momento, é isso que tá falando ontem. Ele quer se livrar do Sport, tá com 5 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aqui tem no Atlético, por incrível que pareça, tem mais chance de Série A do que no Sport. Não tem, né? Exatamente. Mas eu acho vai vir aqui pra receber pressão.
Um time bagunçado, Bem, um no time esporte, pressionado. No esporte tá igual, Guilherme. Só que lá, mas lá você já sabe que vai cair. Não tem mais ninguém tá esperando que o Sim, Sport mas vai então, ser. mas Os caras tão exatamente por chegando lá isso. na frente do CT e chacoalhando o Pablo, cara. É. Mas aqui exatamente. Lá, o aqui pessoal, também lá o pessoal não tem antecedente. Lá o Aqui pessoal- também estão Mas é exatamente por isso. O Atlético tem chance ainda de subir, o Sport não tem Agora, chance de se a chance é salvar. remota. Mas daí, cara, prefere ficar lá, ter contato com o Zenit. Mas aí então a gente tinha que dizer que o Thiago Heleno não devia sair do Atlético. Ah, mas daí é. Aí que tá, Guilherme. Uma Aqui coisa ele é vai uma jogar. coisa, outra coisa Não, outra não é coisa. uma coisa com outra coisa, cara. Ele tá lá numa situação que precisa jogar. Vai vir jogar aqui no Atlético, pressionado, que também a torcida tá protestando. Tá aí no aeroporto, já foi no CT, é a mesma coisa. Não, mas aqui é um caminho novo, digamos assim. É um cara que vai chegar aqui zerado do que Mas acontece é só ele no ficar mais Atlético. 3 meses lá, acaba lá também. Não tem problema. Lá tá numa pressão maior, ele já não tá jogando, ele tá sem moral nenhuma. Aqui é entre Por aspas, incrível um que recomeço. pareça, apesar de às vezes no nosso pensamento vagabundo, não, prefiro ficar ganhando salário e não fazendo nada. Esses caras, eles vivem disso, eles querem Claro que jogar. eles querem jogar. Eles querem jogar. O futuro deles depende que eles joguem. Claro, não só Vitrine. Tá, mas daí você vai trazer um atleta que já não quis vir, agora vai querer vir, por quê? O cara tem encostado lá, qual a motivação dele vir aqui pro Atlético? Mas ele não quis ir por causa da Série A. Ele não deu certo na Série A, agora ele vai tentar a segunda via, que era o Atlético. Então, Atlético virando qualquer um, assim, né? Mas Agora, aí- depois não, de mas 3 recusas, Mas vou lá no aí não Atlético. aí é a falta de, talvez, Não, se a gente for olhar por esse prisma, ninguém vai jogar no Atlético. É. Também. Não, mas é que daí, beleza, aí é falta de criatividade, de ir Não. atrás de novo dos Ah. mesmos caras. E tudo bem, acontece várias vezes isso. Até porque não sobrou muita gente no mercado. Exatamente. O próprio Coritiba foi atrás do Yuri Castilho no começo do ano, ele preferiu permanecer no Mirassol e agora veio. Já veio porque foi dispensado de lá. Não, ele tava sendo titular lá. Ah, mas teve. Você acha que o cara ia sair de lá do Coritiba nada? comprou. Eu Simples. sei, mas assim, você acha que ele prefere sair do Mirassol na Série A do que pra vir pro Curitiba? Independente do que o cara O Cleison prefere fez ou não, a mesma questão é que coisa. ele fez. Ah, mas o Cleison tava lá, quase não jogava, A cara. questão é o que aconteceu. É fato. É um fato, ele não quis vir no começo do ano, depois ele veio. Sim. E é Mas aí titular tem. hoje. Exatamente. E em momento algum, inclusive, ele já falou isso internamente, que não queria vir. A primeira foi a negociação com o Mirassol e depois a negociação, de fato, com o Mirassol, que deu certo. Sabe o que me preocupa? O Atlético foi atrás do Lucas Sacha, do Jadson, do Aliendro e do Oliva, que eram bons volantes pra Série B. Não conseguiu, provavelmente vai fechar com o Duqueiroz e vai trazer mais um. Quem vai ser abaixo do Duqueiroz? Dudu, é assim, vamos, a gente precisa entender algumas coisas também. Gente, se não veio X, Y, Z, vai vir o W, vai vir o J. Então, Alguém vai vir, Alguém vai vir. é a Não regra. adianta a gente imaginar, se veio o Duqueiroz, quem vai vir vai pior que o Duqueiroz. Não sei, a gente não sabe. Não adianta a gente pura e simplesmente... qual é a do Gui, né? Pera aí, Gui, deixa que eu arrumo você aqui. Aí, garoto, olha pra mim aqui, olha pra câmera. Dá o garotinho. X. Aí, garoto. Aí, muito obrigado. Não adianta a gente pensar, porque, cara, o mercado da bola é isso. Eu entendo quando o Gui quer falar, o Atlético vai atrás do cara que já recusou. Cara, o Atlético foi depois de 4 caras, ele falou, bem, vou ter que ir lá de volta. O jogo é esse, infelizmente o jogo é esse. E o jogo é esse não só no mercado do futebol, às vezes na vida. Em quantas empresas aí, eu não quero contratar fulano, mas é o que tem hoje. Daí você não vai contratar, não vou contratar porque não tem ninguém. Não, eu preciso. Bota o menino que fez a operação de apendicite de 7 dias depois. É essa a situação do Atlético. E, é claro, aí é um pouco de um pensamento extremamente otimista, mas nem vou falar do Duqueiroz para não entrar nesse debate, mas daqui a pouco esse próximo que é contratado vem e joga bem. pode acontecer. Pode Claro. acontecer. E às vezes a gente... E assim, o Atlético, ele tinha 2 volantes veteranos. Um titular, anos e anos do São Paulo, anos e anos do Santos, o Axel. O outro titular, um baita jogador, que depois até voltou para o Atlético para jogar como zagueiro, Fabiano. Cara, ao mesmo tempo o Atlético trouxe um do PSTC e um do Botafogo de Ribeirão Preto. E esses 2 foram os campeões brasileiros, Cocito e Kleberson. Então, a vida é meio assim. O futebol, ele querendo ou não, é uma aposta. O Paris Saint-Germain, para usar o time que a TT tá usando a blusa hoje,
Ele fez uma aposta. Ele fez a aposta, em tese, mais garantida do mundo, que é contratar o Messi. E não deu. Montar um ataque com Mbappé, Messi e Neymar. E não foi. Então, assim, o futebol ele é feito dessa aposta. Do Queiroz, acho que não é o cara ideal. Óbvio que a gente acha que não é o cara ideal. Repito, se fosse o cara do Corinthians, pô, vem correndo. Só que depois disso ele foi Zenit, foi Grêmio, foi Sport, afastado no Sport. Mas é o que tem pra hoje. Pô, mas aí então não traz, cara. O cara não joga em nenhum time. Mas precisa de alguém. Pô, mas aí traz pra trazer. Mas aí que tá. Tem que tentar trazer pra trazer um cara que vai tentar dar uma resposta aqui. Você acha que o Duqueiroz não quer jogar? Não, mas o Atlético precisa de coisa imediata, cara. Vai ter um cara que não joga. Mas digamos, batendo na madeira aqui, o Filipinho quebra a perna contra o São Paulo. Daí o Atlético não tem volante daí, porque o Raul tá machucado, o Filipinho vai ter se machucado, só tem o Riquelme. Não precisa nem quebrar a perna. Pode ter o Filipinho e o Raul igual. Pode ter uma lesão muscular, fica três semanas fora. Não, independente de lesão. E se o Duqueiroz precisa de volante igual? Eu sei que precisa, mas tô falando que não adianta trazer um cara assim. Mas ele vai criticar daqui um mês. Então vamos lá, quem tem que trazer? Quem tem que Não, tem que trazer um volante, mas não do Queiroz. Quem? Não, eu não sou scout do Atlético. Ué, tem que mas falar o nome do jogador. Ninguém é scout do Atlético. O Atlético não tem scout, não é pago pra indicar jogador do Atlético. Isso não é Atlético. desculpa. Claro que não é. Então, mas olha, é problema do Atlético, não é meu. Eu não sou eu pra indicar jogador do Atlético. Mas esse é o problema. Eu também não gosto dessa pergunta. Quando perguntam quem trazer, eu odeio essa pergunta. Só que, cara, o quem trazer, ele é muito difícil e muito amplo. Porque vai esbarrar em várias coisas. Se o Duqueiroz quer vir, ok, traz o Duqueiroz. Quantos você acha que já não foram atrás? Os noticiados é uma coisa. Se 4 foram vazaram, imagina quantos eles foram ver. É muito difícil. O mercado de contratação ele é muito complicado. Ainda mais que você precisa de um volante titular para um time que tem o padrão do Atlético. Hoje eu vi um cara que seria uma aposta também que cai na mesma coisa do Dudu Queiroz, que o Botafogo tá emprestando pro Estoril. O Patrick de Paula. O Patrick de Paula é exatamente o mesmo cenário que o Duqueiroz. Por incrível que pareça, eu acho o Patrick de Paula mais arriscado do que o Duqueiroz. Por conta do física. Mas eles tiveram um primeiro ano espetacular, onde foram revelações, um do Palmeiras e outro do Corinthians, e os anos seguintes... E é assim que a coisa anda, gente. É assim que a coisa anda. Sabe? A mesma coisa, vamos trazer o Charles, né? O Atlético vai trazer o Charles. Cara, o Charles, assim, em condições normais de temperatura e pressão, seria o cara ideal? Possivelmente não. Só que pro momento é o que tem. Pra Série B, eu acho que sim. Mas depende, sabe? Tudo depende, tudo depende. Porque a gente falava a mesma coisa do Raul, por Agora, exemplo. é óbvio, não vai contratar o quarto reserva do Uberlândia. Então, esse é um ponto bem importante, porque o Raul aqui todo mundo elogiou. A contratação. Sim, Ele eu tá inclusive. mal. Quem disse que o Duqueiroz não pode jogar muito bem? Sim, mas isso é claro, cara. Mas só que é a tendência do que o cara vai fazer. O Raul tinha uma tendência de jogar bem. O Duqueiroz não tem nenhuma tendência de jogar bem no Atlético, cara. Pode acontecer, né? Não, pode, mas pode eu virar um profissional daqui 3 anos numa cagada. Não, isso não pode. Não vai. Mas não vai. Mas pode colocar isso, falar que eu posso. Não vai porque você pode tudo. Você tem um problema de indisciplina. E a idade? Eu teria mesmo. Olha, do pior que são os dois. Mas enfim, é muito amplo falar, pode. Claro que pode. Pode vir um cara da Série C, o Atlético trazer e jogar bem no Atlético. Pode também. Eu tô falando, mas o problema é a tendência. A tendência, você pega um cara que não tá jogando bem faz anos e não joga. E quando joga, e nas temporadas joga pouco. Como que o cara vai vir acreditar que você vai vir no Atlético, ser titular e resolver o problema do Atlético no volante? É o tal negócio. É isso que... E ele não ganha pouco. É mais isso ainda. Mas aí, assim, quando você tá com o botão, você ligou o botão do desespero, a casa já foi pro espaço. Falamos dele ontem, fez aniversário ontem aqui. Quando o Nicão chegou no Atlético, tudo levava a crer que o Atlético estaria fazendo um péssimo negócio. Contratando uma bomba. Sabe? Só que o Nicão virou... Era uma bomba. Era problema, era disciplinar, era problema físico, era problema técnico. O Nicão virou um dos maiores jogadores da história do clube. O Duqueiroz vai virar? Não vai. Não vai. Mas se ele conseguir 6 meses... 6 não, né? Agosto, setembro, outubro, novembro... 4 meses de futebol razoável, ele já ajuda. Sabe, você não tô falando de futebol bom, repito. Tô falando de futebol razoável. Você não perguntou pra mim a pergunta que você fez pro Gui. Se você me perguntasse, eu gostaria muito de ver o Rezende do Bahia.
Mas o Rezende parece que também foi um nome que meio que foi pensado, uma coisa assim. Eu tinha ouvido do Acevedo, que é o outro, mas o Acevedo já fez 7 jogos, né? E daí o... Não, mas se o Acevedo fez 7 jogos na Série A, não tem problema. Nossa, é verdade. Série B é Nossa, é verdade. Então eu gostaria desses dois, do Acevedo e também do Rezende. Eu acho que são dois jogadores que estão ali no Bahia, né? Tem o Caio Alexandre e o Jean Lucas, que são os titulares. Mas eu gostaria desses dois. O Rezende, tudo bem que ele se machucou esse ano, tá voltando agora. Agora, uma coisa é certa. Ontem a gente falou aqui no Bate Pronto Paraná que se o Atlético, falamos até da questão da necessidade da contratação de um volante, e que se o Atlético não se movimentasse atrás desse volante, seria praticamente tipo, eu larguei os bets. O fato de continuar no mercado, essa especulação de que ainda está procurando reforços a trazer, demonstra, é claro, a preocupação. Demonstra o desespero. Então, eu acho que é desespero também. Claro que existe a preocupação, mas eu acho que o desespero ele se torna mais observável, porque o Odair deve estar desesperado. O Odair deve ser o cara que chega lá e bate todo dia na sala do Márcio Lara e fala, e aí, cadê meus reforços e tal? Porque ele sabe que a primeira cabeça a rolar vai ser a dele. Ele tem a certeza disso. E é natural, é normal, é histórico no Atlético. Então, não é nem a questão de preocupação, e sim de desespero. Eu acho que é óbvio que o Atlético ainda pode acreditar internamente que tem como. Pô, vamos fazer um segundo turno histórico e vamos subir. Claro, o time não tá lá jogando pra simplesmente não jogar. Mas o time é frágil. E o Odair sabe disso, a diretoria sabe disso. O time é frágil pelos pontos que perdeu nas últimas rodadas, mas eu não discordo totalmente do Odair dele falar que o Atlético merecia pelo menos uns 3, 4 pontinhos ali. Por exemplo, o jogo contra a Ferroviária. O time melhorou. Sabe por que eu digo que não merece? Eu acho que o jogo da Ferroviária é um ponto... Beleza que foi roubado. É um jogo à parte. É um jogo à parte. Né? Vamos esquecer a Ferroviária. Mas eu não posso dizer que o Atlético merecia ter mais pontos contra o América, porque o Atlético foi incapaz de segurar o resultado. Contra o Volta Redonda, porque foi incapaz de segurar o resultado. Mas foi... Contra o Goiás, também porque foi incompetente pra fazer gols. É isso que eu quero dizer. Goiás e Volta Redonda eu concordo. Agora o América Mineiro foi numa individualidade. Que um moleque que acabou de entrar, que tava estreando, daí o cara ele não pediu pra entrar, ele não foi na goela. Mas daí é difícil. E não foi porque daí todo mundo pede o moleque. Daí o moleque entra, daí a culpa é do Odair que botou o moleque. Não, claro. Ninguém pediu ele, cara. Ninguém pediu o Arthur Dias. Como não, cara? Tá todo mundo falando mal há 3, 4 meses do Tobias Figueiredo, do Abraão. Você coloca o cara menino no lado... Mas é o que a gente falou, ele na ala esquerda... Ele na ala esquerda... do lado errado. Ele na ala esquerda, o de zagueiro, ele ia fazer aquele pênalti. Não sei. A gente aí agora vai... Aqui a gente pode fazer de tudo. Mas então, pelo menos os 4 pontinhos aí, que é discutível, contra o América Mineiro e contra a Ferroviária, o Atlético tava com 29. Só contra a Ferroviária. 2, né? 2 a mais, né? 2 a o mais. Alessandro Silva fala aqui, esse comentário técnico merecer é pra fazer moral com a torcida. Merecer não ganha ponto. Ponto. E outro falar que merece, aí merecia mais ali, assim, o Atlético tivesse dominado o Goiás, dominado a Ferroviária, amassado o time, cara. Tava 1-0, velho. 1-0. O erro faz parte. Beleza, o Atlético errou contra o América Mineiro com um erro infantil do Arthur Dias. O árbitro errou contra a Ferroviária. Beleza, esse foi o jogo que talvez sim merecia 2 pontos a mais. O Mikael errou contra o Goiás. Faz parte, cara. Mas ali com 28, 29, o quarto colocado hoje tá com 30. Você começa o segundo turno contra o Prisma. Mas aí não está. Mas é isso que eu tô falando. E não está por responsabilidade do Atlético. Eu vou usar o teu argumento. Mas se o Arthur Dias, se o Mikael... Cara, eles são parte do mesmo clube. O Arthur Dias não chegou lá, caiu de paraquedas, não estamos jogando FIFA, né? Que o cara chega no contrato e já joga. Eu já vi clube contratar jogador e antes de apresentar, jogar. Mas tudo bem. Acontece até hoje. Mas já foi pior. Por incrível que pareça. Já foi pior. O Atlético, ele construiu essa campanha. Sabe? O jogo da Ferroviária, tudo bem. Mas teve outros 18. Teve outros 18 jogos. E nesses 18 jogos... E dá pra achar qualquer coisinha assim também. Se o Esquivel não falha contra o Operário, que tava 1-0. Sei lá,
Alguém Só falhou, Abraão, né? expulso, Abraão do é expulso do Botafogo. Alguém falhou no segundo gol do Operário também lá, né? Não, Acho que foi o Abraão. Se foi o Abraão, né? Se o Léo e o Abraão não se batem no escanteio do clássico. Se o Léo e o Abraão nunca se conhecessem. O Se Paulo eles fizessem Jesus, amizade, churrasco pra tentar entrosar. Paulo Jesus diz aqui, merecer por merecer, um monte de time também merecia ter ganho certos pontos. A gente merecia. E o Coritiba não é diferente. Galera participando por aqui, o Alan Oliveira dizendo se estão trazendo do Queiroz é porque não estão conseguindo outro melhor. É óbvio. Sim. Muita gente participando por aqui. Até tem o comentário do João dizendo, não adianta contratar por contratar, pois os mesmos que estão dizendo que tem que trazer alguém porque tem que trazer, são os mesmos que vão criticar depois. E anteriormente... Ele ganha pra isso, né? Ele até mandou, Ainda bem. dizendo do Dudu Queiroz, falando que ele não é o mesmo jogador de 5 anos atrás, quando jogava no Corinthians. Continuem participando, mandando sua mensagem, sua participação. E você que está conosco no YouTube, é claro, não esquece de deixar o seu like. Daqui a pouquinho o Dudu Oliveira volta com mais do Furacão aqui no nosso Bate Pronto Paraná.